Edição de 2026 dos Trilhos de Mértola, as distâncias de 31, 18 e também 9 km. Partidas e chegadas no pavilhão multiusos de Mértola, naturalmente. E tudo pronto para o início da distância maior, aqui com o padrinho da competição, o internacional Hélio Fumo. Cerca de 800 inscritos para esta edição de 2026, cerca de 100 deles para a distância mais longa dos 31 km que vemos nas imagens, os atletas nestes primeiros metros da prova, em que tinham a possibilidade de passar na zona urbana de Mértola, por esta zona que recebe também anualmente, por exemplo, esse festival islâmico marcante em Mértola, Mértola conhecida também por ser a capital da caça, e que tem depois neste Parque Natural Val do Guadiana estas paisagens incríveis, onde vemos já os dois primeiros homens na frente da corrida. Hélio Fumo, que aqui a voltar a estar em Mértola, na edição anterior tinha estado de uma forma mais lúdica, juntamente também com os seus colegas da Associação Hélio Fumo, que tem esse projeto de trabalhar em prol da inclusão social e de transformar vidas através do desporto, e que tinha atrás de si João Soares, do Núcleo Desportivo e Cultural de Odmira, que era o homem que estava perto de Hélio Fumo nesta parte inicial da prova. João Soares tinha sido terceiro na semana anterior do trail em Monchique e estava a poucos metros então do homem que nos últimos 2 anos, Hélio Fumo, foi finisher dos 170 km do TMB em Chamonix, essa prova marcante, a ser 51º na edição de 2025, um ano onde nas provas que realizou venceu, por exemplo, outra prova lindíssima na Ilha das Flores, o Farol Adventure Trail, e João Soares nos últimos tempos tinha sido sexto no Trail de Ribeira de Limas no mês de fevereiro, ou em janeiro, sexto também no Algarve Extreme Trail. A terceira posição era para António Orozco, da Associação de Esportes Natureza de Mértola, colega de equipa de Hélio Fumo e equipa também organizadora do evento juntamente com a Câmara Municipal de Mértola. Ele tinha sido terceiro nesse trail de Ribeira de Limas e também no Algarve Extreme Trail, e António Espejo, seu colega de equipa, quinto no trail de Ribeira de Limas no mês de fevereiro, 2 semanas atrás, era o homem que se colocava na 4ª posição. As provas mais jovens que faziam parte do programa desta edição de 2026, a levar muitos jovens a correr pela zona de Mértola e junto à zona das partidas, onde muitos atletas nesta altura já se preparavam para o início dos 18 km, prova muito rápida que ia ter também muitos dos 800 participantes nesta edição. Quando na reportagem escutamos também a autarca responsável pelo desporto em Mértola, Rosinda Pimenta. Bom, vejo com muita satisfação, a prova está a correr bem, o tempo tem ajudado bastante. Temos vindo de um inverno muito rigoroso e estávamos com algum receio que o percurso ficasse perigoso, mas não, tivemos essa benesse do tempo, as pessoas estão satisfeitas e, portanto, vejo com muita satisfação a consolidação do evento, não é? Vejo caras que se repetem ano após ano, e isso é um sinal de confiança naquilo que temos vindo a fazer e, portanto, e também o incentivo para continuar. Este tipo de provas são muito importantes para estes territórios, dão a conhecer não só aquilo que é o percurso em si, mas também aquilo que são as potencialidades para quem participa na prova regressar para visitar Mértola, e portanto é com satisfação que vejo a consolidação do Trilhos, mas também com satisfação de ver que esta é mais uma oportunidade de dar a conhecer este concelho que tem tanto para oferecer. E continuamos ainda no multiusos de Mértola para pontuarmos a derradeira prova do programa competitivo, os 9 km para trail a correr ou a andar. Em que muitos participantes aproveitavam para correr, outros simplesmente para ir aproveitando estas paisagens de Mértola. E temos ao fundo o Castelo de Mértola, com essa torre de homenagem construída em 1292, um sítio lindíssimo para todos os que visitam esta região do país. E nos trilhos tínhamos os dois homens da frente dos 31 km. João Soares a procurar manter-se próximo do Hélio. João Soares, em novembro do ano passado, vencedor dessas provas como o Trail Veredas de Neixo ou o Trail de Ficalho, aqui a colocar-se na luta pelos primeiros lugares e pela vitória.
Hélio Fumo impunha o ritmo na frente da corrida, ele tem essa responsabilidade também da organização desses treinos em Lisboa, junto ao Campo Pequeno, todas as quartas-feiras às 19 horas, promovida pela sua associação. Homem que terminou o ano de 2025 em saída ao Campeonato Nacional de Endurance, uma prova que não lhe correu de feição, ele já vice-campeão nacional de Endurance em 2023, nessa prova que decorreu em Condeixa, ou campeão nacional de trail em 2021, quando tínhamos as imagens de António Orozco, que se colocava na terceira posição, estava isolado nessa posição do pódio, mas já longe da liderança, uma vez que essa diferença para a liderança, para a frente da corrida, ia se aproximando dos 3 minutos nesta zona. Vemos aqui as subidas duras do constante sobe e desce que era colocado aos atletas ao longo deste percurso, e íamos já à frente dos 18 km. O vencedor do ano passado, Manuel Oliveira, a representar o Clube de Orientação do Centro, um dos grandes nomes da orientação nacional, fez a sua estreia na seleção sénior no Campeonato da Europa em 2025 em Hasselt, na Bélgica, onde conseguiu integrar a estafeta, que foi 11ª no sprint. Tinha estado na semana anterior na prova de Sátão do Beira Alta ao Meeting, e aqui a liderar e a ter na segunda posição Dinesh Katka, atleta 8º na semana anterior em Monchique, no Trail de Monchique, tinha sido segundo em janeiro no Algarve Extreme Trail, vencedor no Trail do Falcão Real em Alcotim em dezembro, e depois Manuel Seixas, precisamente da equipa dos Alcotim Trail Runners, homem que era o terceiro e que tinha sido quarto na semana anterior no Trail de Monchique. Vicente Guerreiro era o quarto por esta altura nos 18 km, nessa luta pelos primeiros lugares. Manuel Seixas, quinto em janeiro, esse Algarve Extreme Trail, homem que tinha vencido em novembro de 2025 o Trail Veredas de Neixo. Vicente Guerreiro fechou o top 10 da prova de Monchique na semana anterior. Hélio Fumo, já sozinho na frente da corrida, numa zona em que podia apreciar as paisagens extraordinárias para Mértola, e aqui ver essa vista para a zona urbana, mas que estava nessa proximidade do rio Guadiana, o quarto mais longo da Península Ibérica, com essa extensão de 829 km desde Ruidera, na província de Cidade Real, em Espanha, até passar aqui por Mértola e desaguar no oceano junto à Vila Real de Santo António e perto também de Ayamonte, a termos Hélio Fumo, de facto, nesta zona já completamente isolado na frente da corrida. Homem que conta já no seu currículo também com outras provas marcantes, com pódios, como por exemplo na prova de Istria 100 na Croácia do circuito TMB. João Soares ficava um pouco mais para trás, ele quarto ano passado nos 45 km do Ultra Trail de São Mamed em Porto Alegre, e aqui mantinha essa regularidade impressionante na luta pelos primeiros lugares, enquanto António mantinha-se na terceira posição, homem que foi quarto também nesse Trail Cidade de Moura no ano passado. E nas mulheres, a liderança para Marisa Machado, dos Cocheiros e Companhia de Santa Leste da Restauração, ela que voltava à Mértola, não tinha vencido a São Silvestre no final de 2025, há 2 semanas atrás, vencedora do Trail de Ribeira de Limas, ela recentemente a receber a notícia de ter sido selecionada para a Taça de Portugal de Trail nos Açores, no início do ano, quinta nessa prova de Viana a par de Alvito, ou terceira no Algarve Extreme Trail, entrava na zona da ponte sobre o Guadiana, nessa ponte extraordinária, a Ponte Mértola, inaugurada em 1961, suportada por 7 pilares, tem 300 metros de comprimento. Era precisamente nessa zona que víamos a líder dos 31 km, enquanto nos 18 km, Caroline Blache, atleta francesa há muito tempo em Portugal, vencedora do Trail do Falcão Real em dezembro, ou o ano passado também a vencer o Trail do Barrocal ou o Trail Feira de Tor. Ela tinha sido terceira aqui em Mértola na edição anterior, a colocar-se isolada na frente da corrida para aqui de forma descontraída ir aproveitando essa liderança, uma diferença que já tinha de mais de 3 minutos para Carolina Serra, que tinha começado o ano com o pódio nos 31 km dos Trilhos dos Reis, era a segunda na frente de Cátia Santana, que era a terceira mulher
mas com esta imagem aérea lindíssima sobre Mértola, íamos já para a zona da meta para recebermos Hélio Fumo como o vencedor da distância mais longa dos 31 km, com 2 horas 49,55 da Associação de Esportes Natureza de Mértola, a equipa da casa. Deixava na segunda posição João Soares, da equipa de Odmira, com 2 horas 57,38, e a terceira posição da geral era para António Orozco, colega de equipa de Hélio Fumo, também ele a representar a equipa da casa. Esta corrida foi um desafio hoje, foi curta, as provas curtas são muito desafiantes porque não há espaço nenhum para erros. O percurso foi muito agressivo e algum calor depois deste mês de chuvas, mas foi super divertido. A organização teve de espetacular, como sempre, e eu adorei participar. Fez uma prova impecável, chegou aqui com uma distância enorme para o segundo classificado, está em boa forma? Sim, quer dizer, encaminho para uma boa forma, o adversário foi muito bom e isso é a melhor parte destas corridas, é quando a gente apanha alguém disposto a não dar tréguas e isso vale a pena correr. Este percurso aqui em Mértola é um percurso difícil, duro, mas também muito agradável junto ao Rio Guadiana. Tem paisagens espetaculares, quase em todo lado, passamos pouco em estrada, o que às vezes é muito complicado em algumas corridas, mas esta consegue dar-nos trilhos a toda hora, técnicos com paisagens espetaculares. Já vai na terceira vitória, em 24, 25 e 26? Sim, tem sido divertido. É uma boa casa, Mértola. É uma boa casa, eu gosto, sou sempre bem recebido. O ano passado muita chuva, hoje calor. Sim, o ano passado completamente o antagonismo entre o ano passado e este. O ano passado trouxe um grupo, tinha-lhes prometido um Mértola espetacular, eles apanharam lama até dizer chega e este ano voltaram e ficaram ok, estão rendidos todos. Bem, foi muito bom, vi com o objetivo de me desafiar e até impus logo um ritmo muito forte no início, depois fiquei eu e o Hélio Fumo, mais ou menos até meio, mas ele é um grande atleta e depois acabou por conseguir ganhar uma vantagem, não o consegui acompanhar, mas foi ótimo, foi um ótimo desafio e gostei muito de fazer estes trilhos. Os trilhos de Mértola são os trilhos muito técnicos, com muito sobe e desce, um carrossel. Sim, muito técnicos mesmo, muito sobe e desce, muita pedra, é preciso ter atenção onde é que pomos os pés, sempre com muita atenção, mas são desafiantes e gostei muito. Ha sido una carrera muy divertida, muy bonita, paraje natural, muy bonito para practicar el deporte de trail. Está contente com o terceiro lugar ou queria mais? Siempre uno quiere más, pero muy contento porque ha habido mucho nivel y ha salido muy bien la prueba, he disfrutado. E o que é que acha destes trails aqui junto ao Rio Guadiana, este trail de Mértola, é a primeira vez que participa, o que é que pensa? Pues una prueba que debería de conocer todo el mundo porque es un entorno muy bonito. E voltamos aos trilhos para acompanharmos aqui à frente os 31 km setor feminino. Marisa Machado continuava isolada na frente da corrida, ela que correu também a São Silvestre de Castro Verde, mais perto da sua casa no final de 2025, depois da segunda posição no trail do Falcão Real em Alcotim. Susana Simões, Melissa Neves, eram algumas das atletas que tentavam aproximar-se aqui da atleta dos Cocheiros e companhia, lembrando que Marisa Machado, no início de dezembro do ano anterior, 2025, tinha estado no pódio do trilho do vinho de Talha em Vila de Frades, na Vidigueira, e a segunda posição era precisamente para Susana Simões, Alcotim Trail Runners, vencedora na semana anterior da distância ultra do trail de Monchique, tinha sido segunda no trail de Ribeira de Limas. A terceira posição, Melissa Neves, 8.300 Wild Sport, que nessa semana anterior em Monchique venceu a distância de trail. Íamos já para a meta, onde Marisa Machado terminava com esse tempo final de 4 horas e 12 minutos. Era a vencedora da geral feminina, deixando na segunda posição, com 4 horas e 25 minutos, Susana Simões, Alcotim Trail Runners, atrás da atleta dos Cocheiros e companhia. Terceira posição, 8.300 Wild Sport, Melissa Neves, com 4 horas e 39. Numa altura em que Marisa Machado expressa a sua satisfação pela vitória, que é o speaker da prova, quando vamos já ouvir também a segunda classificada.
Adorei, foi mesmo muito equilibrado, aparentemente não tinha muita altimetria, mas é um percurso muito exigente, mas ao mesmo tempo lindíssimo porque as paisagens são extraordinárias. Passamos por aldeias, passamos por single track, passamos por montes em que se viam as ovelhas, as pastagens, as pessoas, deu um bocadinho para tudo, por isso acho que estão de parabéns, a organização está impecável e portanto é continuar o vosso trabalho. O emblemático Castelo de Mértola e já a chegada dos 18 km. Manuela Oliveira, a viver atualmente em Mértola, revalidava a vitória do ano anterior, com 1 hora e 40 minutos dava a vitória ao Clube Orientação do Centro, equipa da zona de Leiria que representa. Dinesh Katka, do Campesino Recreativo Futebol Clube de Castro Marim, era segundo com 1 hora 45 e a terceira posição para o grupo esportivo Alcotim Trail Runners, Manuel Seixas, 1 hora 45,52, fechava o pódio da geral masculina. Foi um percurso fantástico, gostei muito da prova, muito dura, sem dúvida, acho que mais dura ainda do que há 2 anos e o ano passado, mas com vistas incríveis e acho que foi o melhor percurso até agora que já fiz. Como é que correu a prova? Como é que foram os concorrentes? Foi uma prova muito dura, fiz um ataque logo de início, como fiz o ano passado, e a seguir ia sempre um bocado de incerteza porque não havia ninguém, mas tentei manter sempre distância e manter o pé na tábua e acelerar. Uma prova muito diferente do ano passado. O ano passado muita chuva, muita lama, tudo muito escorregadio e hoje calor. Sim, sem dúvida. O ano passado foi uma prova muito mais lenta, com muita lama, este ano muito mais rápido e era muito mais a nível de ritmo e de capacidade física do que o ano passado, que era muito mais técnica, acho eu. Agora moras aqui em Mértola e já tiveste 3 lugares de pódio nesta competição. Sim, acho que já há mais ou menos 6 meses que moro cá e então tem ainda mais especial vencer, dado que é quase vencer em casa. Estes trilhos são fantásticos neste Parque Nacional do Vale do Guadiana. Sim, é um percurso incrível, a vista era incrível com tudo verde, ver os vales e os montes. Malta, venham para o ano, é sem dúvida incrível. No setor feminino, a vitória para Caroline Blasch, Crosslift Trail, com 2 horas 6,25 nestes 18 km, tinha sido terceira na edição anterior, este ano a dominar a prova desde os primeiros metros e depois a termos a segunda posição com 2 horas 9,20 para Carolina Serra, da Associação de Esportes Natureza de Mértola, que tinha terminado o ano anterior também com o pódio na São Silvestre de Estremoz, terra onde reside, e aqui a estar nesta segunda posição e a terceira posição para Cátia Santana, a Landroal United Runners, 2 horas e 15 minutos, começou o ano com a vitória na distância curta do Trilho dos Reis em Porto Alegre. Eu gostei muito da prova, a prova aqui é muito bonita, eu gosto muito de fazer, os paisagens são fantásticos e esse ano com o sol muito melhor. Eu gosto muito da Guadiana, da água e o momento. A prova é um pouco difícil, sair rápido, mas eu tinha já a segunda e a terça muito perto de mim, então tive que manter sempre um bom ritmo para ficar assim primeira, mas consegui toda a prova ficar na primeira posição. E sempre com muito cuidado de guardar um pouco de distância com elas, mas eu gostei de sentir um pouco de competência, não sentir ter elas aí atrás comigo, mas foi muito interessante, eu gostei muito. Vou voltar o ano próximo. Foi desafiante, ao início foi uma partida rápida, fui sempre com Cátia, que ficou em terceiro. Fomos sempre a ver a primeira durante os primeiros 9 km, mas depois ela conseguiu se distanciar e fomos sempre durante um tempo as duas, depois ela ficou para trás e eu segui. É um percurso muito desafiante, com muito sobe e desce, não é muito o meu tipo de terreno, portanto foi sempre a gerir, ainda caí, ainda fui, mas pronto, não foi nada de mais e foi levantar e seguir e gostei muito, foi a primeira vez, apesar de ser da equipa nunca tinha corrido aqui e fiquei muito surpreendida porque o percurso é desafiante e muito bonito. Na reportagem agora, Mário Tomé, o presidente da Câmara Municipal de Mértola, autarquia anfitriã da competição. Nós estamos numa fase sólida daquilo que foi a organização dos trilhos, vamos para a 10ª, aliás, está hoje a decorrer a 10ª edição, acho que nos formos afirmando no panorama regional e depois fomos subindo de graus e a nível nacional já somos referência em alguns setores, está associada à prova dos trilhos também um parceiro de excelência local que é a ADN, que é referência a nível nacional, com atletas já de topo. Mértola tem depois, do ponto de vista natural, paisagens e percursos fantásticos, que só por si são atrativos e, portanto, é nós não complicarmos, como eu costumo dizer, e estarmos perante edições deste nível, que trazem centenas de pessoas a Mértola e que muito nos deixa satisfeitos, naturalmente. E caminhando para o fecho de reportagem, pontuamos também a distância curta de 9 km, vantagem para Miguel Nunes,
do núcleo do Sporting de Castro Verde, e ainda para Luísa Domingues, da Juventude Esportiva Melidense. E já um balanço final com António Leitão, do ADN de Mértola. Bom, felizmente o balanço é positivo, como sempre. Tivemos bastante adesão, 808 atletas no total participaram nas provas de mini trail, caminhada, o sprint e o trail. E penso que todos eles gostaram, pelo menos o feedback que temos tem sido esse. Alguns até estranharam não termos o ultra, mas infelizmente por questões logísticas e de recursos humanos não foi possível fazer, e então optámos por melhorar ou dar mais atenção a estas outras distâncias, e penso que será positivo. Mantivemos digamos assim, a qualidade de excelência que temos apresentado até esta data. Os trilhos de Mértola, além de bonitos, são difíceis, muito ao gosto dos atletas? Sim, porque o atleta de trail gosta de alguma dificuldade, umas subidas, e principalmente dos trilhos, os single tracks, não correr em estradas, e tentamos evitar essa situação. Há outras que são incontornáveis, mas tentamos sempre fazer o máximo de trilhos para o single track, que as pessoas consigam estar o mais tempo possível em contacto com a natureza, no meio da vegetação, das árvores, das estevas, sentir aquele cheiro da flor. Hoje o dia felizmente teve com sol, o que não aconteceu o ano passado, e isso melhorou, e acho que foi um dia espetacular para a prática do trail. Mais de 800 participantes, quem veio gostou. Somos Algarviana Team e Atalaia. Viemos ao Trail de Mértola, vamos desfrutar deste Trail de Mértola, para mim é dos mais bonitos da Taça Alengarve. Eu venho já cá há muitos anos, os meus amigos também. Sim, também é o meu primeiro ano, gostei muito da experiência, foi ótimo. Voltarei. Viva Mértola! Somos um grupo de amigos aqui do Concelho de Mértola. É a segunda vez que fazemos aqui isto, somos novatos, mas gostamos imenso, o percurso está excelente, está tudo parabéns, que a parte da organização, a Câmara de Mértola, o ADN, é um evento que dinamiza aqui muito o Concelho de Mértola. Convidamos a toda a gente que venha visitar-nos aqui no próximo percurso 2027. E assim foi a reportagem nos Trilhos de Mértola, junto ao Guadiana.